Boa noite, sejam bem-vindos a esta aula, uma aula que tem como objetivo te ajudar a transformar uma conversa no WhatsApp em pedidos. Uma aula que tem um método para mudar a maneira como que representantes estão sendo ignorados no WhatsApp, ficam frustrados e desistem de abordar ou prospectar o cliente simplesmente porque ele não é respondido. Você vai entender nessa aula os motivos, a causa disso e também a solução, um método para resolver. Eu quero que você tenha nesta aula também a clareza desse método que você vai poder repetir e aplicar no seu dia a dia. No final, existe uma formação, um método, é um curso de venda no WhatsApp para representantes comerciais, que eu vou trazer aqui com uma condição especial, com bônus especiais. Então, se você ficar até o final da aula, você vai ter essa oportunidade também de dar um passo a mais, de descobrir como implementar, como você pode aprender e se desenvolver usando esse método. Gabriel, me coloca no slide na tela aí, meu caro, por favor. Então, maravilha, ó. Como transformar conversas em pedido no WhatsApp. Quantas vezes você já ficou sem resposta no WhatsApp? Quantas vezes você foi ignorado pelo cliente no WhatsApp? É comum receber a mensagem, hoje mesmo estava lendo um post que eu fiz, e que o representante escreveu assim, não está nada fácil, o cliente não responde, eu mando mensagem no WhatsApp, ele ignora, e isto está sendo reflexo de muitos, principalmente pela mudança que aconteceu em nosso mercado, dos canais de comunicação. Então, antes você tinha o telefone, você tinha a visita presencial, e hoje muitos clientes preferem o uso do WhatsApp. Porém, aí tem uma armadilha para quando o representante está fazendo a prospecção ou ainda não é um fornecedor ativo, fornecedor atual. Ou seja, ele não consegue desenvolver uma conversa no WhatsApp junto ao cliente. Isso tem um porquê. Eu tenho visto muitos exemplos de abordagem onde o representante manda uma mensagem enviando uma promoção do dia, manda uma mensagem enviando o catálogo, manda uma mensagem perguntando se o cliente quer fechar um pedido ou se o cliente quer ajudá-lo enviando um pedido. E tudo isso são armadilhas e práticas e comportamentos que afastam cada vez mais do representante ter um retorno. Ele vai tendo toda a energia dele gasta e o tempo dele perdido com esse tipo de abordagem. Principalmente porque esse modelo de mensagem, esse modelo de abordagem é caracterizado pelo cliente como spam. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é spam. Quem não sabe o que é spam, me escreve aqui no comentário. Mas spam é um termo em inglês que significa o recebimento ou o envio de uma mensagem indesejada. Ou seja, aquela pessoa que está do outro lado, o destinatário, não quer aquela mensagem, não espera aquela mensagem. E quando ela é enviada desta forma, ela se torna uma mensagem sem relevância. E tudo isso tem um motivo científico que eu trago aqui para apresentá-los, para vocês entenderem que a base desse método não é uma suposição, mas sim uma afirmação científica. Por quê? O nosso cérebro e o cérebro do comprador, ele filtra o que ele não considera importante. Como é que funciona isso baseado pela neurociência? O nosso cérebro, e aí eu tenho que olhar minha cola porque isso é termo técnico, ele usa o sistema reticular ativador ascendente, SRAA. É uma sigla desse sistema que o nosso cérebro utiliza, aonde ele filtra estímulos, priorizando informações relevantes e ignorando o ruído. O que explica por que mensagens genéricas em vendas são ineficazes. Imagina que existe no cérebro do cliente
um protetor, uma barreira, um sistema de proteção para mensagens indesejadas e irrelevantes, somado ainda à escassez de tempo e atenção que um comprador tem disponível para dar a um representante. Então, a sua guerra, a sua briga agora é outra. Você tem uma proteção existente na cabeça do comprador para te evitar. Não sei se você sabia disso, mas é exatamente esse sistema localizado no tronco cerebral que é responsável por manter o estado de alerta e direcionar a atenção. E ao entender o que é prioridade para o indivíduo, para o comprador. O SRAA permite apenas as informações importantes chegarem nesse córtex cerebral para então ser processadas. Aqui tem um exemplo desse sistema, né? Vem aqui a demonstração, a ilustração gráfica do cérebro. Exatamente para você entender que, além do seu achismo, igual conversei essa semana com uma representante que estava lá extremamente frustrada, aborrecida, que ela havia mandado uma mensagem para a cliente e a cliente não havia respondido, e imediatamente ela achava que a cliente era prepotente, era arrogante, o porquê que ela não respondeu ela naquele momento, e criou então ali um bloqueio também nela, achando simplesmente que aquela compradora havia algum problema pessoal com a representante. E aqui vem um gatilho que aflige muitos, né? Achando que a não resposta é um problema pessoal e a partir dali deixa de continuar as prospecções. Mas sim, e é o que eu quero trazer aqui para comprová-los, existe então também uma explicação da neurociência para suas mensagens não serem respondidas. E essas implicações, elas vão fazendo com que todo esse seu ruído, porque é uma mensagem indesejada, seja tratada como uma informação não valiosa. Por isso que mensagens genéricas não são eficazes. E você precisa, a partir daí, a partir da ciência desse sistema, desenvolver uma mudança na construção dessas mensagens. Você tem que ganhar essa habilidade, você tem que construir este hábito baseado estruturalmente numa habilidade e num conceito técnico. E ao fazer isso, as suas chances de serem percebidas ou que quebrem esse sistema cerebral passem a ter sucesso. Por isso que o seu alinhamento da mensagem com o objetivo principal do cliente tem a maior probabilidade de ser reconhecido. Eu vou te explicar nessa aula como você vai construir isso. Até o momento, eu quero te explicar o motivo do seu problema de não ser respondido. E o que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender mensagens que geram respostas. Como desenvolver essa mensagem? Como você conseguir transformar uma conversa em pedido? Por quê? Se você, durante o trabalho de venda, não ativa no cliente estruturas e etapas fundamentais para o convencimento ou a ganho da confiança, né, a transformação da confiança, você não vai conseguir ter o pedido. E, obviamente, com esse método, você deixa de ser inconveniente, desinteressante, para, então, ser aquele representante que não é mais ignorado. Que a sua mensagem é esperada pelo cliente, independente das circunstâncias dele. O que eu trago aqui nessa aula e reforço para vocês é que, apesar desse cenário que vocês vivem, apesar desse cenário atual de dificuldade para os representantes, o WhatsApp
ele continua sendo uma ferramenta extremamente eficaz para as suas vendas. E por que que o WhatsApp é eficaz, né? Porque hoje ele, só no Brasil, tem 147 milhões de usuários. E eu não conheço hoje um cliente que não utilize o WhatsApp. Há 5 anos atrás eu conheci um cliente que ainda, 5 anos atrás, estou falando de 2020, né? 5 anos atrás ele possuía um celular que era um Nokia, quem é mais antigo vai lembrar, que tinha aquele joguinho da minhoca. E esse Nokia, ele não tinha WhatsApp. E ele falava, eu não quero ter o WhatsApp. Mas isso foi há 5 anos atrás. Agora até me despertou a curiosidade de saber, será que ele ainda não tem? Porque eu acho hoje quase que impossível a pessoa não ter o WhatsApp. E ele, né, perdão, então não vou falar dele, mas o WhatsApp hoje está em 99% dos celulares no Brasil. Ele é o lugar onde o cliente está. Ele pode até não ser o canal em que o cliente te responde, mas ele está no WhatsApp. E por que que ele está lá? Porque o nosso cérebro, e aí vem de novo a neurociência, vai buscar a conveniência, vai buscar sempre o caminho mais fácil. E o WhatsApp hoje é o canal mais fácil, rápido de se ter resposta, de criar diálogo e de trabalhar, desenvolver ali todo o trabalho comercial. Por isso que a gente precisa resolver esse problema, por isso que eu te convido a resolver esse problema. Se você está passando por esses problemas que eu comentei, você precisa resolver. E muito importante vocês entenderem que vender é diferente de prospectar. É muito importante essa separação. Quando a gente fala de prospectar e prospectar um contato frio, o WhatsApp tem a maior probabilidade de ser rejeitado. Atenção a isso que eu estou explicando aqui. Vender é diferente de prospectar. Então, a gente tem a etapa da prospecção para depois entrar na etapa da venda. E, obviamente, suas subetapas. Porém, ao prospectar, você precisa criar algum tipo de conexão com o cliente ou ponte antes de ir para o WhatsApp. Eu tenho um método que eu ensino a prospectar lá na formação Representante de Elite, em que eu detalho cada uma dessas etapas e explico com detalhes o que você precisa fazer. Não é o tema dessa aula, mas eu preciso trazer esse contexto para você falar assim, opa, o que eu vou pegar aqui, o que eu vou aprender aqui, eu vou pegar uma lista fria, vou sair disparando as mensagens que vai funcionar? Não. Pode até, se você faz isso, eu não recomendo, aumentar a sua probabilidade de resposta pela técnica, mas não é o melhor caminho. E sim, o WhatsApp é o melhor caminho para vender. Hoje é o melhor caminho para você criar relacionamento com o cliente, para você criar conexões, pontos, para você estar presente junto ao cliente. Lembra, o cliente está no WhatsApp. Então, é sim o melhor canal para você estar presente. Pelo WhatsApp, você vai conseguir nutrir esse relacionamento e fechar a venda futuramente. Por quê? Porque ao nutrir o relacionamento, você está gerando confiança. E você tem, né, também aqui a importância de cuidar dessa etapa da venda, que é criar relacionamento. O que para muitos é hoje difícil, por não ter mais a disponibilidade de uma visita, por não ter mais a disponibilidade de estar presente junto ao cliente, é o WhatsApp hoje a nova ferramenta para você criar relacionamento, conexões, pontes. Tudo aquilo que o representante já tem como excelência para, então, fechar as vendas e se diferenciar de outros canais. Um bom exemplo, ou melhor, um exemplo ruim de uma abordagem é a abordagem da promoção, é a abordagem da oferta. É aquela abordagem que manda um cartaz ou que manda um catálogo. São muitos representantes que se utilizam desse meio. Eu vou pegar o meu WhatsApp e vou aqui agora, né, divulgar a minha oferta semanal. Eu vou agora divulgar a minha promoção da semana. E isso também
é um problema grave para o representante, porque quando ele baseia toda a comunicação em preço, em oferta, em desconto, todo argumento que você vai ter junto com o cliente, ou melhor, todo o desenvolvimento de conversa e o posicionamento que você vai ter junto com o cliente é somente preço, é somente desconto. Então observa que o que você vai aprender aqui não só vai melhorar a sua comunicação, como ela pretende transformar essa comunicação em pedido, deixando de sofrer com preço, deixando de sofrer com descontos. Deixa eu só beber uma água aqui, ó. E eu acredito que muitos de vocês cometem, né, essa falha de mandar mensagens ruins porque não aprenderam um novo método, não aprenderam algo diferente. Pois vocês também ignoram promoções, ofertas no WhatsApp. O nosso cérebro já está preparado para ignorar imediatamente aquilo que é inconveniente. Então, se você hoje faz isso por não aprender outro método, tá tudo bem, passa a borracha nisso, mas entenda que o seu comportamento como comprador reflete nas ações que você executa hoje como representante. Essa prática de não, né, essa prática, a falta desse método está te levando para esse caminho. A falta desse método está fazendo com que você envie para todo mundo a mesma mensagem. Esta prática faz com que você não desenvolva relacionamento. E essa prática faz com que você seja rejeitado a cada mensagem. Então, você já entendeu que o problema que acontece com você tem uma causa, é embasado na neurociência. E agora eu vou te convidar a conhecer como solucionar esse problema, a conhecer um método que visa transformar esta forma de se comunicar junto ao cliente. Até aqui tudo bem? Se alguém tiver uma dúvida, me escreve aqui no comentário e a gente vai então avançar aqui para a solução. Só precisava antes contextualizar o problema. A Elisa perguntou, Elisa Monique, quando é o curso? A formação representante de elite vai abrir em outubro. Então, as próximas turmas, a próxima turma será no mês que vem, tá, Elisa? Boa noite, Raimundo. Eu já embalei aqui direto no conteúdo para a gente poder ter uma aula prática, uma aula que vai ajudá-los. Maravilha? Bem, então qual é a solução, Wallace, para esse problema de comunicar-se no WhatsApp? Primeiro pilar dessa solução. O WhatsApp é um excelente canal para você criar relacionamento e para você vender mais. E você, como representante, que é diferente dos outros canais de venda, você precisa criar relacionamento. Você precisa interagir. Você precisa responder no 1 a 1. Você precisa não estar utilizando esse canal junto ao cliente somente com o interesse de vender, mas sim com relacionar-se. Então, isso vai desde responder lá uns stories que o cliente coloca, trazer o desenvolvimento de uma conversa com o cliente, que não está falando diretamente sobre a venda, diretamente sobre o seu produto, diretamente sobre a compra, mas sim falar sobre uma notícia que você teve da empresa dele na internet, aí você leva ali para comentar, ou você trazer algo que esteja acontecendo no segmento, ou uma notícia comum. Ou seja, eu preciso me relacionar e ao querer ou buscar desenvolver esse relacionamento, eu tenho que trazer assuntos de interesses comuns, assuntos de interesse para o comprador e para você que seja comum, não relacionado ao produto e à sua venda. Deu para capitular, revisar isso aqui? Né? Então, quero recapitular. Ó. Criar relacionamento é achar pontos de interesses comuns que não seja interesseiro. Quando eu digo interesseiro, que não seja relacionado à sua venda. Então, eu tenho que estar ali criando um canal com o cliente de uma conversa desinteressada. Segundo pilar desse método, usar a lista de transmissão. É um recurso que tem no WhatsApp, que você consegue ter escala
que você consegue falar com muitos clientes sem perder a personalização dessa mensagem. Não sei se vocês conhecem esse recurso, mas o método se baseia no uso desse recurso para que a gente possa, então, ter essa comunicação em larga escala. Wallace, mas você usa grupo de WhatsApp? Não, esqueça grupo. Eu já vi representante colocando os clientes no grupo do WhatsApp e usando ele, então, para trabalhar a venda. Esqueça, ali não tem personalização. Então, não quero que você crie, você não cria relacionamento falando genericamente, você não cria relacionamento falando com todo mundo. Atenção a isso, a nossa venda sempre é no 1 a 1. E aí, você vai ter o nosso terceiro pilar, que é o segredo para você ter respostas. Ou seja, eu não posso vender, eu tenho que, na minha conversa, conseguir empacotar o conteúdo que eu pretendo falar, o conteúdo que eu pretendo transmitir em uma história. Isso é técnica. Eu preciso desenvolver a habilidade de contar histórias, porque histórias são interessantes, histórias que chamam a atenção, e histórias ativam a memória e a emoção no cliente. Isso é um gatilho mental que, ao contar uma história para o cliente, eu estou ativando, fazendo com que eu conquiste a atenção dele. E, imediatamente, esta atenção vai me abrir outras portas. Então, eu te convido, neste método, a aprender a contar histórias. Histórias que vão envolver e conectar o seu produto, o seu serviço ao cliente. Quarto pilar para você resolver esse problema no WhatsApp são os scripts de mensagem, a estrutura certa que você precisa utilizar para construir uma mensagem junto ao cliente. Esse script ele tem saudação, onde você tem a personalização, ele tem a história, ele tem o contexto, ele tem a oportunidade e ele tem uma ação. Todo essa estrutura de mensagem, ela não vai vender quando eu falo ação, mas ela vai convidar o cliente a dar mais um passo ou contar com você. Essa clareza, ela reduz o teu esforço de um apelo comercial. Ela conduz o cliente a ter interesse naquilo que você está apresentando, fazendo com que ele entenda o benefício direto que ele vai ter. E quinto pilar desse método é você aprender a desenvolver uma rotina de distribuição de conteúdo de valor. Imagina você, representante, falo hoje com o João, mando uma mensagem. Naquele momento, o João não vai comprar. Mas não vai comprar porque ele não quer comprar. Porque naquele momento ele está tratando de outros assuntos mais relevantes, de outros assuntos mais importantes. Ele está comprando outros itens que não é a sua categoria, o seu segmento. Ou seja, naquele momento, o João não vai comprar. E você, como representante, precisa, nesse intervalo de tempo, do momento que o João não quer comprar até o dia que ele vai comprar, estar próximo do cliente, estar se relacionando com o cliente, fazendo com que o cliente tenha uma percepção sua interessante, importante e também de autoridade. Ou seja, o Wallace conhece muito bem aquilo que ele está vendendo, aquilo que ele trabalha, aquilo que ele oferta, fazendo que esta percepção, através desse contato próximo, lá na frente, se transforme na prioridade de compra. E Wallace, como é que isso é feito? Isso é feito através de uma estratégia de criação de conteúdo de valor para o cliente, fazendo com que a sua mensagem seja autêntica e seja importante para ele. E não seja uma mensagem buscando a venda, mas sim uma mensagem que eu estou trazendo um tema relevante, um conteúdo relevante para o comprador. Isso eu ensino no método Venda no WhatsApp. Como você pega uma notícia, pega uma informação interna, pega uma informação da produção, pega uma informação do seu produto
e compila essa informação para um conteúdo de valor. E que você também não vai fazer spam, mas você vai trazer essa informação para o seu cliente como algo interessante e importante para ele, que você está, então, tomando a atitude de compartilhar, fazendo com que aquele comprador que não tem tempo de pesquisar, de aprofundar o conhecimento sobre o produto que ele compra, seja abastecido por você dessa informação relevante. Ou seja, eu me coloco na posição de servir, de ajudar o cliente, de levar para o cliente a informação relevante para que ele seja um bom comprador, para que ele faça bem o trabalho dele. Essa criação de relacionamento, que é o desafio de muitos, hoje no WhatsApp é essencial. O comprador não atende mais com a frequência que ele atende. Raramente um representante consegue a visita. Mas se você aprende e cria esse relacionamento no WhatsApp, você vai estar gerando confiança nessa conexão. Eu estou recordando de uma conversa hoje, que eu uso esse método no meu dia a dia, né? Ele é validado, ele é comprovado, para um cliente que eu fiz a primeira venda no mês passado e que agora eu preciso conquistar a próxima venda, é o meu interesse, uma grande venda, um grande cliente. Mas é cansativo se você está todo dia conversando com o cliente sobre o próximo pedido. Você não terá condição de criar relacionamento, de estar próximo, se a sua conversa for somente isso. E nessa interação ali individual, eu estava trazendo uma particularidade, né? Eu trago ali um ponto pessoal meu e que gera conexão com a cliente. Então, nossa conversa foi curta, foi rápida, foi interessante, foi descontraída, foi confortável, criou ali uma conversa, né? Uma risada, uma alegria momentânea pelo aquele assunto que a gente estava abordando, e não tive em nenhum momento uma abordagem direcionada a vender. Mas eu crio, com essa oportunidade, o relacionamento junto ao cliente. Depois, a lista de transmissão, ela vai fazer com que você tenha essa produtividade. Muitos representantes falam assim, caramba, como é que eu faço isso, né? Eu tenho já uma rotina de fazer isso toda segunda-feira. Ao fazer isso toda segunda-feira, eu escalo em volume todo o meu trabalho de relacionamento e proximidade junto aos clientes. E faço isso através da criação dessas mensagens. E eu consigo também segmentar, isso é uma evolução, né, do teu trabalho junto ao WhatsApp, com tipo de listas. Então, eu tenho lista para prospecção, né, clientes que eu estou prospectando, eu tenho lista para clientes ativos, eu tenho lista para clientes que estão inativos, né, ou seja, já foram clientes, mas não estão comprando, e vou, então, criando conteúdo específico para essas listas. Mas o mais importante disso é a singularidade. É o cliente não perceber que eu estou enviando um spam. Esta minha mensagem na lista de transmissão é uma conversa. E isso é que eu ensino no método. Você precisa conversar e não disparar mensagens de spam, porque eu preciso que você mantenha junto ao cliente a singularidade. Depois, eu estou passando aqui pelos pilares, né? O segredo para você ter respostas é que você não precisa vender ao conversar com o cliente. Ou melhor, que a sua mensagem não seja uma mensagem de venda, mas sim uma conversa. Ah, Wallace, espera aí, cara, eu não tenho tempo de conversar, eu preciso vender. A venda vai acontecer naturalmente, porque quando eu estou criando o relacionamento, quando eu estou conversando, quando eu estou trazendo uma conversa confortável, eu estou criando confiança. E ganha jogo quem o cliente confia. E isso é a estratégia de criar as histórias. Isso é a estratégia de criar e desenvolver essa emoção junto ao cliente. Depois disso, lá no script de mensagem, aqui vem a estrutura, né? Que eu comentei. Então, você vai fazer a saudação, você vai contar a história, você vai trazer o contexto, você vai trazer a oportunidade, você vai trazer uma ação. Não é venda.
ou melhor, não está sendo exposto uma venda, apesar de ser uma estratégia de venda. E essa clareza vai reduzir o esforço mental do cliente, aumentando a sua chance de resposta. Essa é a estrutura. Eu estou trazendo aqui toda essa sequência de pilares para que elas fiquem muito bem claras para vocês no dia a dia, né? Quer dizer, eu tenho um método, eu vou aprender esse método, isso depois vai virando, né, cada vez que você executa uma rotina mais fácil, mas eu também preciso ter uma rotina de conteúdos, né? Não é só enviar uma mensagem quando eu quero vender, mas sim eu tenho que aprender a criar uma rotina de conteúdos para que eu esteja próximo de todos os clientes e seja lembrado por eles. E desta forma, eu vou ter a certeza de que eu vou deixar de ser ignorado, porque eu não vou mais me classificar como uma mensagem indesejada, um spam, e passo então a ser aquele contato que aparece no WhatsApp do cliente que está sempre tendo uma conversa interessante. Percebem aqui a grande diferença, a grande mudança, o grande convite que eu te faço? Porque ao ter confiança, ao criar relacionamento, ao me tornar autoridade, ao ter um posicionamento, eu ganho a preferência do cliente. Eu tenho a preferência do cliente em ser respondido. Porque se você nem sequer é respondido, quem, né, garante, qual a probabilidade de que você vai vender? Então entenda que eu tenho uma luta, aqui, uma guerra contra o sistema cerebral do cliente, o SRAA, para conquistar a atenção dele, mostrando que eu sou uma pessoa interessante. Então é essa a sua luta hoje, se você quer vender. E o que eu quero trazer para vocês, né, após apresentar o problema, a causa e a solução, é a oportunidade de você entrar no curso, né, no método Venda no WhatsApp. Esse método vai te ensinar como colocar esta solução em prática. Vai te trazer o passo a passo. Wallace, como é que eu crio histórias? Eu explico lá como é que você vai construir histórias. Wallace, como é que eu crio conexões e pontes verdadeiras com o cliente? Eu vou te ensinar como eu faço, como você pode fazer. Como é que você vai compilar o seu conhecimento, a sua história, o seu dia a dia em conteúdo interessante. Se observa que o ser humano já tem em si próprio um grande interesse por conhecer a história dos outros, o cotidiano, a vida. Tudo isso são elementos hoje de sucesso na mídia, seja no Instagram, seja nos reality shows. E é exatamente o conceito estrutural dessa estratégia que está no método. Deixa eu te colocar no contexto. O WhatsApp é o canal hoje importante para o representante comercial. É o canal onde o cliente está. E se ele não visualiza, é porque a sua mensagem não é interessante para ele. E aí você se frustra, a tua iniciativa morre e você não vende. Agora imagina o contrário. Imagina você tendo uma rotina, igual eu expliquei no vídeo, onde você já tenha a construção da mensagem interessante, a construção da história, trazendo ali temas relevantes e que, ao construir frequentemente este tipo de conteúdo, você vai estar disparando então semanalmente, diariamente, dependendo da sua opção. Mas você vai estar então sabendo que está construindo o caminho, o canal, o método para você então ser respondido. Você vai ter respostas e ali vai acontecer os negócios tão esperados por você. E é isso que o método Venda no WhatsApp para representantes comerciais vai te ensinar. Ele vai fazer com que você aprenda como construir, baseado no seu dia a dia, nas suas experiências, nas suas histórias, o contexto ideal para enviar para o cliente. Então você vai ter lá aulas práticas
explicativas, estruturadas para que você se desenvolva, para que você transforme a maneira com que você se comunica hoje. São 7 módulos aplicáveis, diretos e práticos. Você vai aprender a estruturar mensagens, você vai aprender a gerar conteúdo, você vai aprender a usar a lista de transmissão de forma estratégica e você vai aprender a conduzir a conversa até o fechamento. E para quem aproveitar essa oportunidade, vai ganhar ainda um kit de templates. As mensagens para a primeira conversa, como eu desenvolvo o relacionamento, como eu conquisto a confiança, como eu me torno uma autoridade. Você vai ter scripts prontos que você vai poder pegar e adaptar, sendo o seu ponto de partida, facilitando, acelerando para que você coloque em prática todo esse conhecimento, todo esse método. E agora você tem uma oportunidade única de fazer este curso, de entrar e usar este método, um curso que tem o valor de R$ 497, mas que nessa oportunidade única você vai pagar somente R$ 97. Ainda pode parcelar em 12 vezes. E essa oportunidade é por pouco tempo. Então você tem poucos dias para tomar a decisão, para então aproveitar a oportunidade e começar a estudar e começar a se desenvolver. Você já viu que tem um caminho, você já entendeu que o que você está fazendo está errado. Agora você tem uma oportunidade, um pequeno investimento de se desenvolver e mudar os seus resultados. Clica, garante a sua vaga e transforme a maneira com que você conversa no WhatsApp com o cliente, sendo respondido, sendo interessante, sendo relevante para o seu cliente.